no livro de Tiago, capítulo de número 4. Carta de Tiago, Novo Testamento, capítulo de número 4. Amém? Glória a Deus, você tem liberdade nessa noite de prestar a Ele um melhor culto, a sua melhor adoração. Nós cantamos aqui desde o início do culto, né? Que nós não precisamos de nada, que nada mais nos interessa a não ser Ele. Não queremos nada além dEle. Então expresse nesse momento essa verdade na sua vida, recebendo a palavra. Amém? Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tendes, matais e desejais ter, e não podeis obter. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes, ou outra versão, para gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se ou constitui-se inimigo de Deus. Versículo de número 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações, vós de duplo ânimo. Estais aflitos, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Amém? Feche sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Senhor, nós lemos a palavra, mas é o Senhor quem tem as direções. Espírito Santo do Senhor, nesta noite, que não eu, que não nós, mas que somente a Tua palavra chova nos nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, que cada vida que receber a Tua palavra, possa nessa vida a palavra frutificar, a 30, a 60 e a 100 por um. Senhor, meu Deus e meu Pai, leva-nos a um entendimento correto do que é estar em Cristo, do que é, meu Deus e meu Pai, negarmos a nós mesmos, e daquilo, meu Deus e meu Pai, que nos aproxima do Senhor a partir de hoje, voltarmos a praticar, e aqueles que não praticaram, meu Deus, que comecem a praticar desde então, para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Tome o seu assento. Agradeço também a vida da minha mãe, minha irmã, meu pai, né, minha família, minha namorada que cantou, para a glória de Jesus. Foi bênção, né? A vida do meu sogro, da minha sogra, que Deus continue abençoando vocês. Não posso falar sogrinho? Então tem que falar sogro. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto e diante de um livro muito conhecido. Esse livro de Tiago, ele foi um dos últimos livros a serem incluído no cânon sagrado, porque havia uma crítica dos eruditos, pai da igreja, ao livro de Tiago. Tanto é que Lutero, quando ele vai falar sobre a reforma, em uma das suas obras ele também critica o livro de Tiago, porque ele tem um errado entendimento de que Tiago falava de salvação pelas obras. Mas Tiago não fala de salvação pelas obras. Ele simplesmente afirma que aquele que é salvo tem boas obras. Que aquele que é salvo em Cristo Jesus coopera, tanto na sociedade, quanto no ministério, quanto na igreja. Em todos os ambientes que aquele que foi chamado por Deus é salvo em Cristo Jesus está, a presença de Deus está também. Em todos os momentos que aqueles que foram chamados, escolhidos, separados, e que agora têm uma vida de santidade, está presente, a presença de Deus chega com ele naquele ambiente. Então nós não somos salvos pelas obras, mas nós temos obras se somos salvos. Amém? Glória a Deus. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, através do capítulo de número 1, Tiago vai trazer as revelações.
Tiago, ele traz os ensinamentos de Cristo Jesus. Tanto é que ele vai dizer, Tiago capítulo 1, versículo 8, que o homem de duplo ânimo é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, ele vai trazer revelações maravilhosas acerca daquilo que é vontade de Deus para nós. Essa expressão homem de duplo ânimo significa o homem de mente dividida. É aquele homem que não sabe o que quer, não sabe para onde vai. E eu não digo isso aqui falando a respeito dos filhos de Deus, porque a Bíblia diz que os filhos de Deus são como o vento, não sabem de onde vem, nem para onde vai, mas sabem com quem vai. A diferença é essa. Deus pode te dirigir amanhã para um lugar hoje que você não sabe qual é, contando que Ele vá com você. A presença dEle é garantida naquele lugar. Porque Deus não te manda para um lugar que a presença dEle não esteja lá. Então Tiago, ele está tratando dessas coisas. Ele está falando também sobre a questão da língua, dizendo que o homem perfeito é aquele que refreia a sua língua. Tiago, ele vai falar, assim como as naus que são tão grandes, conduzidas e sopradas por ventos impetuosos, são dirigidas por um pequeno leme, assim também é o homem que refreia a sua língua. Porque a língua, dizendo Tiago, é como o fogo do inferno, porque ela pode contaminar. A língua, ela pode tanto trazer bênção quanto maldição. É por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras têm poder de levantar, mas também têm poder de derrubar. Tem uma frase que diz que há 3 coisas que não voltam atrás: uma bala lançada, uma flecha lançada e uma palavra dita. E Tiago está fazendo essas asseverações, essas confirmações, e ele está trazendo esses entendimentos para que nós possamos viver uma vida correta, em uma conduta que agrada a Deus. O livro de Tiago é um livro que tem ensinamentos do céu. Mas a carta de Tiago, ela foi escrita, aí há a dúvida: qual é a autoria de Tiago? Quem foi que escreveu Tiago? Porque há pelo menos nos evangelhos 5 Tiagos que são citados. E o Tiago que escreveu esta carta é o meio-irmão de Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer nos evangelhos que os irmãos de Jesus não acreditavam no ministério dele. Porém, agora em Atos capítulo 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja, esses mesmos irmãos de Jesus estão presentes lá. E esse Tiago, meio-irmão de Jesus, ele agora também é cheio do poder do Espírito Santo do Senhor. E ele agora se torna também um dos pais, um dos pastores da igreja em Jerusalém. E é esse Tiago. E essa carta, ela está sendo destinada à comunidade judaica cristã. No versículo de número 1 que nós lemos, ele vai dizer: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disso, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros. Essa palavra concupiscência, ela vem de desejo. Nosso pastor muito bem fala aqui, que significa desejos desenfreados, epitonia no grego. E Tiago está falando que a busca por esses prazeres que guerreiam nos membros, é daí que provém a desobediência a Deus. É daí que provém a rebelião contra a presença de Deus. O que Tiago está falando é: as guerras e as lutas que vocês têm, vêm desses prazeres que vocês vivem buscando nos vossos membros. E esse membro aqui, não só é membro de corpo físico, mas é também da comunidade que Tiago está escrevendo. O que ele está dizendo? Vocês vivem brigando entre vocês, mas essa briga entre vocês é resultado desses conflitos internos que vocês têm dentro de vocês. Isso tão somente está sendo exposto para fora, aquilo que está dentro de vocês. E é daí que vem essas guerras e pelejas entre vós. Tiago, ele está falando contra os desejos, porque na cultura da época, era pregado sobre o hedonismo, sobre a busca pelo prazer. Eles eram influenciados, essa comunidade, sobre uma filosofia greco-romana, falando que você tem que viver para comer, beber e se alegrar. E Tiago, ele está vindo porque a palavra de Deus é
atemporal, ela não se adequa à cultura, pregar contra essa cultura greco-romana que está sendo instaurada naquele tempo. E ele está falando, olha, vocês não podem viver conforme os prazeres da carne, conforme os desejos desse mundo. Vocês têm que ser amigo de Deus, porque aquele que é amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então essa busca não só afetava a comunidade, como também afetava o corpo. E a Bíblia Sagrada vai nos falar sobre diversas vezes em que as pessoas foram dominadas por seus desejos. E esses mesmos desejos levaram essas pessoas à ruína. A Bíblia Sagrada vai dizer que o homem tolo se deixa ser levado pela adúltera para a cama. Provérbios. Não sabendo ele que a cama em que ele é conduzido é a própria sepultura. A Bíblia Sagrada vai dizer em Eclesiastes, capítulo 11, que assim como uma pequena mosca morta caindo num frasco de perfume, estraga todo aquele perfume, um pouco de insensatez pesa mais do que anos de sabedoria e conhecimento. Mas qual que é o contexto da época? Naquela época, o perfumista fazia o perfume, e era um processo de 3 meses a anos, e ele deixava descansar sobre uma superfície aberta. Só que na ocasião, esse perfumista deixou a tampa aberta demais, e por essa tampa caiu uma pequena mosca morta. E aquele processo que se levou meses, por vezes anos, de um perfume pronto, se perde por causa de uma pequena mosca morta. O que o escritor está escrevendo e querendo relatar a nós? Que um pouco de insensatez pesa mais do que anos de sabedoria e conhecimento. 5 minutos conversando com alguém que está proposto a te levar para um mau caminho pode fazer com que a sua história se perca. 10 minutos num ambiente que Deus falou para você não frequentar pode fazer com que a sua vida se vai. E Tiago capítulo 4 vai dizer que a nossa vida é como um sopro, a nossa vida é como um pavor, é como uma fumaça, é como um vapor. Ela passa por um pouquinho de tempo e depois desaparece. Então tome cuidado, meu irmão, cuidado com esses pequenos desejos. Tiago vai advertir dizendo, olha, essa busca por esses desejos sensuais, prazeres sensuais, que tem levado vocês à ruína e à condenação. E ele vai continuar dizendo, pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastar em vossos próprios prazeres. Essa expressão, pedis e não recebeis, é a igreja que está pedindo recursos para ter prazer fora do noivo. Essa expressão no grego, pedis e não recebeis, para gastardes em vossos próprios deleites, é como Deus fala pela palavra de Deus, usando o profeta Oséias. Oséias, vai ao prostíbulo, toma Gomer por sua esposa, que era prostituta, e se case com ela. E assim Oséias obedece, ele vai até o prostíbulo, ele toma Gomer, ele obedece à voz de Deus e ele se casa com ela, tirando-a daquela vida, tirando-a dos seus maridos, dos seus prazeres, das suas joias no mundo, e agora ele vai presenteá-la com as joias que ele tem, ele vai dar uma vida digna a ela. Só que tempos depois, nós vamos ver a Bíblia Sagrada relatando que essa mulher, que outra hora vivia em prostituição, vivia afastada, vivia na bagaceira da vida, e agora foi resgatada por Oséias, ela mesma volta aos seus prazeres. Ela se cansa daquilo que tinha na casa com Oséias, e ela fala, voltar-me-ei para os homens, voltar-me-ei para os prazeres, voltar-me-ei para as coisas deste mundo. E Oséias, ele vai indagar a Deus, estando ele aflito, e Deus responde a Oséias, o profeta, esse é o sentimento que eu tenho, quando o meu povo, a quem eu tirei do Egito, vira as costas para mim e se vai. Aí ele vai usar aquela expressão, como um marido traído, eu fui atrás do meu povo. Então Deus está revelando por sua palavra, que nós temos que deixar de ser amigos do mundo, e passarmos a sermos filhos obedientes à voz de Deus. Quando eu recebi essa oportunidade, na sexta-feira, pós-vigília, no momento em que eu recebia, Deus falou comigo, cancela seus compromissos, entra para a minha presença e me busca, porque eu tenho palavra para o meu povo.
E Deus me prendeu. E Deus falou comigo. E enquanto Deus falava comigo, eu chorava. Porque cada tópico dessa mensagem não veio do Pedro, veio do alto. E nessa noite Deus tem palavra para o seu povo. Ele vai continuar dizendo: vocês são amigos do mundo e são inimigos de Deus. Essa palavra amigos do mundo vem de filia, no grego, que se parece com filéu, amor de amigo, amor de irmão. Ele está falando, vocês são tão amigos desse mundo, que vocês com carinho compactuam com as obras desse mundo. E o que a Bíblia Sagrada vai dizer em Romanos 12? Não vos amoldeis a esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é o vosso culto racional, para que você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Deus está nos chamando para vivermos em contramão do mundo, na contramão do mundo, andando em direção a Canaã de Deus. Nós não podemos ser amigos desse mundo, nós não podemos viver conforme o mundo quer que vivamos, não, nós somos separados, chamados, escolhidos para uma grande obra, e para isso nós temos que vivermos na presença de Deus. Qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essa palavra constitui-se significa se fez, ou seja, é uma escolha. Viver para Deus ou viver para o mundo, sendo amigo desse sistema, cabe a mim e cabe a você. Somos nós que escolhemos. Porque Jesus Cristo, quando Ele vai dar o discurso aos discípulos, Ele diz: qualquer que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Qualquer que quiser, é um convite. Deus está dizendo, através da sua palavra, aquele que quiser vir, ou seja, quem quiser vem, negue-se a si mesmo. Para os que vieram, negar é uma ordem. Porque andar com Jesus é uma necessidade, nós temos essa necessidade de andar com Jesus, mas se eu escolho andar com Jesus, andar como Jesus é uma ordem. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Nós precisamos parar de um evangelho com facilitações, porque a porta do céu ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. Quem quiser seguir a Jesus tem que renunciar, tem que negar as vontades, tem que negar o eu. Diariamente, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades. É o que nós hoje comentamos, a Bia comentou na sala dos jovens. É tirar nós de dentro de nós mesmos, é negar aquilo que está em nós, porque não mais vivemos nós, mas Ele vive em nós. Não mais é a nossa vontade, mas é a vontade dEle. Não mais é o nosso querer, mas é o querer dEle. E eu não estou preocupado se você vai gostar dessa mensagem, eu estou preocupado se eu vou ser fiel àquilo que Deus está falando. Porque no dia de prestação de conta a pergunta não será a quantos você pregou, mas o que você pregou, porque o critério é a fidelidade. E eu quero ser fiel a tudo que Deus falar nessa noite. Então, se você quer ser amigo do mundo, automaticamente você se faz inimigo de Deus. E nessa noite eu quero pregar sobre o tema: uma igreja inimiga de Deus. Paulo, nas suas cartas, por vezes, ele vai dizer e declarar: por isso, digo entre vós, chorando, que muitos são inimigos da cruz de Cristo. Paulo está pregando e falando as cartas à igreja, e na igreja ele revela que há inimigos da cruz de Cristo. Aquelas pessoas que impedem o rompimento da obra, através de contendas, dissoluções, facções. E Paulo está pregando contra isso, dizendo: deixe toda a superficialidade de dons, toda a imundícia, toda a facção, toda a contenda, e se converta, e pare de ser inimigo da cruz de Cristo. Porque quem sofre é a obra do Senhor.
E pela Bíblia Sagrada nós vamos ver, através de exemplos, desejos que levaram pessoas a ruínas. E cada um desses desejos foi Deus quem trouxe ao meu coração. Desejo de vingança. Gênesis capítulo 4. A Bíblia Sagrada vai dizer a partir do capítulo 1 que Deus ele faz a terra. Agora ele faz Adão e para Adão ele faz Eva. E Adão e Eva estavam ali no jardim, nus e não se envergonhavam. Eva então come do fruto, dá a Adão, através da serpente, conduzindo toda a ação por trás ali, manipulando. E eles são expulsos do jardim. E agora eles estão na terra. E eles têm, Eva concebe Caim e Abel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Caim, ele chega até a Deus e oferece o sacrifício, o fruto da terra. Abel também oferece. Abel ele chega até a Deus e ele oferece as primícias, a gordura do rebanho, o rebanho. E Deus se agrada de Abel e de sua oferta. E Deus rejeita Caim e sua oferta. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Caim fica irado. E Deus vai dizer a ele: por que descaiu o seu semblante? Por que você entristeceu? Se fizeras o bem, não seria aceito também? Esse desejo que está no seu coração, cabe a você dominar. Uma igreja inimiga de Deus é uma igreja que é dirigida não pela voz de Deus, mas por seus próprios desejos. Deus dá as instruções e ainda fala a ele: esse desejo está no seu coração, mas é você quem domina. E a Bíblia Sagrada vai dizer que, tendo Deus falado, ele sai para conversar com seu irmão. Ele se levanta no campo. E agora Caim mata Abel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que Deus chega e fala: Caim, aonde está o teu irmão Abel? E ele vai dizer: por acaso sou eu responsável pelo meu irmão? E Deus pega e fala: o sangue do teu irmão clama desde já da terra. E agora ele vai dizer: o que eu fiz perante aos olhos do Senhor foi mal. Serei um fugitivo e um errante na terra. Ou seja, aquele que é assassino do seu irmão é fugitivo de Deus, é inimigo de Deus. Jesus não te chamou para perseguir o seu próximo. Jesus não te chamou para levantar contra o ministério do seu irmão. Jesus não te chamou para ser competitivo na igreja. Aqui não é lugar de competição. Aqui é para quem Deus chama e diz: vem comigo que agora é a sua vez. Jesus nos chamou para amarmos uns aos outros. Diante do desafio da pergunta dos discípulos, de reconhecer qual é o maior mandamento do Antigo Testamento, quando pergunta a Jesus, do Antigo Testamento, qual é o maior mandamento? Ele nem titubia. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus não nos chamou para matar o ministério do nosso irmão. Ele nos chamou para interceder por nossos irmãos. Porque é Ele mesmo quem deu uns a pastores, apóstolos, profetas e mestres. Não somos nós, é Ele quem escolhe o que cada um vai ser. E dentro da sua função, seja fiel a Deus, e Deus te levantará. Gênesis, a partir do capítulo 27, nós vamos ver, quando Isaac está já avançado de idade, ele está perto de morrer, e ele deseja abençoar seu filho mais velho, por nome de Esaú. E a sua esposa Rebeca, escutando isso, chama Jacó. E ela fala assim: olha, meu filho, seu pai quer abençoar seu irmão. Ele saiu para a caça. Prepara um cozido. Vai até seu pai, para que ele te abençoe. Mas mãe, meu irmão é peludo, fica tranquilo. A gente cobre a sua mão com pele de carneiro, você fica peludo também. Vai até seu pai não está enxergando bem. Chega até ele, pede a primogenitura, e assim ele o faz. Ele vai até Isaac e fala: eu sou Esaú, meu pai. Quando Isaac pergunta, aí ele fala: não, mas a voz é de Jacó, mas os pelos são de Esaú. E abençoa. A partir daquele momento, a Bíblia vai dizer que Jacó foge, e ele se torna também um fugitivo, indo para a casa de Labão, e acende no coração de Esaú um forte desejo de matar Jacó. E ele se torna fugitivo.
Não queira roubar aquilo que não é para você. Não queira roubar a bênção do teu irmão. O que é teu vai chegar na hora certa, no momento certo. Deus marcou do céu para que aconteça no Kairos de Deus. Porque nós não vivemos baseado no Cronos, que é o tempo humano. Nós vivemos baseado no Kairos de Deus, no momento oportuno, quando as portas do céu se abrem. E Ele diz, agora é contigo, se levanta e vai. Ora, manda agarraçou. Vira para o seu irmão e fala, o que é seu é seu. O que é meu é meu. Vamos junto. E Deus nos levantará. Glória a Deus. Alegrai-vos com o que se alegra. Aos Filipenses, capítulo 2, Paulo vai dizer, não tende vós superior ao seu irmão, considerai o seu irmão superior a si mesmo. Versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Quando o sentimento de Cristo Jesus estiver nos nossos corações, não vamos querer ser superior ao outro. Pelo contrário, consideraremos o outro superior a nós mesmos. Nos esvaziaremos e tomaremos a nossa cruz e seguiremos Jesus Cristo. Aleluia! Dr. Augusto Cury escreveu no seu livro, Não Desista dos Seus Sonhos, falando que homens querem ser reis, reis querem ser deuses, mas Deus quis ser homem. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então cuidado com esse desejo que está no seu coração. Quando você vê o seu irmão sendo usado, ore para que Jesus use ele mais. Ore para que Jesus levante ele mais. Porque tem muitas pessoas que têm alimentado o desejo de ver a queda do outro, de ver a destruição do outro, de ver a ruína do outro. Não! Jesus nos chamou para a unidade. A Bíblia Sagrada vai dizer em Atos dos Apóstolos, e eles tinham tudo em comum. Em cada alma havia temor, e todo dia o número dos que haviam de ser salvo era aumentado no meio da comunidade de Deus. Quando nós nos unirmos e nos apegarmos à obra de Deus, abraçando a causa, sendo como instrumento de apoio para os nossos irmãos, veremos o rompimento da obra de Deus na sua totalidade. Então cuidado com esse sentimento de querer ver a destruição do outro. Deus não está nisso. Deus não aprova isso. Isso vai te levar para a ruína. Isso vai te levar para o buraco. Rejeita nessa noite. E seja abençoado por Deus. Nós vamos ver também outro sentimento e desejo que levou um homem com sua família à ruína. Que desejo é esse? De tomar aquilo que não é seu. Josué, capítulo 7. A Bíblia Sagrada vai dizer, no capítulo 6, que o povo sai de Jericó, tendo vencido, e havia uma ordem de Deus: não tomem nada daquela cidade, de Jericó, nem os despojos, nem os animais, nada. Não é para tomar nada, nada. Agora eles saem e vão guerrear em Ai. Mas primeiro, Josué, ele envia os espias à cidade. E eles vão até aí, e ele chega com uma notícia: olha, não precisa de mais de 3.000 não. Lá a cidade é pequena, o povo é numeroso, mas o número, eles dá para vencer com 3.000 homens. E vamos mandar só 3.000 homens e vamos vencer. E assim foi. Eles subiram para guerrear em Ai. E a Bíblia Sagrada vai dizer que eles são cercados. E 36 homens do exército de Israel morrem. E eles voltam e são atingidos na descida. Quando eles chegam ao acampamento, Josué e Israel, a Bíblia vai dizer que o coração de Israel se derreteu.
se tornou em água. E Josué agora ele vai chorar, ele vai se derramar e dizer: Deus, Tu nos abandonaste, Deus, Tu nos entregaste na mão dos amorreus. Agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, eles vão saber que não há Deus em Israel, e nós seremos vencidos. O que aconteceu? E Deus fala a Josué: por que você está planteando? Por que você está aí com o rosto em pó? Tem pecado no meio do povo. Santificai-vos, pois amanhã passará as tribos. Das tribos eu vou escolher as famílias. Das famílias eu vou escolher a família. Da família eu vou escolher os homens. E dos homens eu vou escolher o homem que pecou. Porque tem pecado no meio de Israel. E a Bíblia Sagrada vai dizer que no outro dia, quando eles acordaram, de madrugada, Josué saiu. E agora todo Israel se encontrou ali no vale de Acor. E passaram as tribos. Das tribos Deus escolheu as famílias. Das famílias Deus escolheu a família. Da família Deus escolheu os homens. E dos homens Deus escolheu Acã. E Josué fala assim: o que tu fizeste, meu filho? Dê glória a Deus e confessa-te perante Israel, perante o teu Deus. E ele fala: eu olhei e tomei para mim uma boa capa babilônica, prata e ouro, e escondi na tenda. Eu desejei. Essa é a expressão. Acã deseja aquilo que Deus falou para não tomar. Acã toma para si aquilo que Deus disse que é anátema, maldição. Cuidado! Deus está falando: não tome aquilo que eu disse para não tomar. Não olhe para aquilo que eu disse para não olhar. Não deseje aquilo que eu disse para não desejar. Eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vocês. Quem sabe Acã estava pensando no sentimento de posses. Olha, eu vou conjecturar aqui, é a minha aposentadoria. Tem nada a ver não. Deus, Ele nos deu a vitória em Jericó, mas o que tem eu pegar? É uma prata, é um ouro, é uma capa, o que isso tem mal? O que isso tem a ver? Isso vai fazer mal o quê? Não, mas Deus tinha dito: não tome, não pegue, não traga para si. E essa palavra tomou a capa babilônica significa no hebraico, pegou para si, se apropriou daquilo que não era seu e escondeu. É isso que Acã fez. Deus me leva a perguntar: o que você tem tomado? O que o desejo do seu coração tem te levado a tomar diante daquilo que Deus falou para não fazer? O que você tem desejado e trazido para dentro da sua casa, para dentro do seu repouso, maldições que Deus falou para não tomar? Reflita nisso. O que você tem trago para o seu coração que Deus falou para não trazer? O que você tem tomado da parte do mundo, do sistema mundano, desse mundo que é corrompido e caído, e trago para dentro do seu coração? O que você tem feito que tem entristecido o Senhor? Porque a ira do Senhor se acendeu contra Israel. E enquanto Acã, a capa, a família não foi retirada e queimada, a ira não se apartou de Israel. Cuidado. Porque uma decisão pode destruir a sua família. Porque um desejo que você alimenta, que ninguém está vendo, que é tão bom, pode destruir a sua casa, pode destruir o seu ministério. Lembre-se de que Eclesiastes falou: um pouquinho de insensatez pesa mais do que anos de sabedoria e conhecimento. Não abra brechas, feche brechas, e Deus vai abrir caminhos de vitória. Acã desejou aquilo que não era para desejar, morreu com sua família. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11, a Bíblia Sagrada vai dizer que Davi, em um tempo em que os reis iam para a guerra, saiu depois do almoço para passear na sua varanda. E ele estava ali no seu terraço, quando ele vê Betseba, ou no hebraico Betshevá, banhando, e ele deseja ela, e ele pergunta: quem é essa mulher?
E ele tem a resposta, é a mulher de Urias, que está na batalha. E Davi chama ela para o seu aposento, e se deita com ela. Davi, ele cobiça aquilo que não era para cobiçar. Davi, ele olha para aquilo que não era para olhar. Davi, ele deseja aquilo que não é para desejar. Cuidado, cuidado aonde o teu olho tem passado. Cuidado com aquilo que você tem colocado diante dos seus olhos, porque a Bíblia vai dizer que se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz, mas se não for, terá trevas. Cuidado. No Antigo Testamento, Jesus, ele não veio para abolir a lei. Pelo contrário, Jesus é o cumprimento da lei. A lei mandava matar se fosse pega no ato de adultério. E Jesus, ele vem e fala assim, agora piorou, porque se você olhar e desejar, você já adulterou com ela no seu coração. Cuidado com aquilo que o seu coração deseja. Cuidado com esse sentimento de cobiça, de olhar para a mulher do outro, de olhar para o homem do outro, de desejar a mulher do próximo. Cuidado, cuidado. Eu vim aqui para ser fiel àquilo que Deus falou no meu coração. Cuidado, igreja, nós estamos nos últimos dias. Tiago vai dizer, meus irmãos, animem-se, porque virá a chuva temporânea serôdia, e logo em breve o nosso Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Não é tempo de brincarmos de fé, é tempo de estarmos nas trincheiras, sendo vigilantes, não vacilando. A palavra vigiar e orar significa alguém que está nas trincheiras, e ele não tem tempo nem de cochilar, porque ele está vigilante, olhando para o alvo, porque ele está na espreita. Esse é o momento de nós estarmos vigilantes. Satanás tem se levantado, tem levantado pessoas, mas nós não cederemos, nós nos manteremos firmes, porque em breve o que há de vir virá. Jesus está voltando. Davi desejou, agora ele concebeu o pecado, e Tiago vai dizer que todo mundo é atraído quando seduzido e engodado por suas próprias cobiças. Havendo concebida a concupiscência, concebe o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então cuidado. Davi, ele consuma o pecado, e ele acha que está tudo bem. Só que agora, no capítulo de número 12, vem Natã com uma mensagem. E ele chega diante de Davi e fala assim, Davi, eu quero contar para você uma história. Pois conte. Havia 2 homens, um rico e um pobre. O rico possuía muitas ovelhas e muitos bois. O pobre, ele tinha uma ovelhinha só. E ele alimentava ela do seu próprio bocado. Ele cuidava dela e a tinha como filho. Chegou um viajante, e esse homem rico pegou a ovelhinha do homem pobre, matou e preparou para o viajante. E o viajante aqui simboliza o desejo. E Davi se ira, e ele se levanta e fala, digno é esse homem de morte. E Natã fala, esse homem é você. Cuidado. Deus pega e fala através do profeta Davi, olha, seu pecado foi perdoado, mas a espada não apartará da sua casa. E Davi tem consequências terríveis na sua casa, por causa do pecado consumado, porque gera a morte. É ele, pecado, que nos afasta de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que não está encolhida a mão do Senhor para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir, mas são as nossas transgressões que fazem separação de nós com Deus. Quer ter uma vida de vitória? Lança fora o pecado, rejeita, foge do pecado, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Davi recebe a condenação. Deus perdoa Davi, mas vem as consequências. Cuidado com o seu desejo. A igreja, que é chamada por Deus, se constituiu inimiga dele.
Outro exemplo, nós vamos ver em Juízes, capítulo de número 16, a partir do verso 20. Deus chamando um homem, chamado Sansão, para ser nazir, que é nazireu, separado. E sendo nazireu, ele tinha alguns votos. Um deles, ele não podia raspar a sua cabeça, não poderia raspar a sua cabeça. Ele não poderia beber bebida alcoólica. Ele não poderia se deitar com mulher estrangeira. E ele também não poderia tocar em cadáver. E nós vamos ver Sansão descendo com seus pais. E agora quando ele desce, vem um leão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele rasga o leão, como se rasgasse um cordeirinho. E ele segue pelo caminho. Quando ele volta pelo mesmo caminho, ele vê o cadáver do leão que está lá. E no cadáver do leão tinha um favo de mel. Sansão, ele pega aquele favo de mel com a mão e ele come aquele favo de mel. Ele tocou na podridão, ele comeu doçura na podridão. O pecado é assim, ele parece doce, mas ele está na podridão. Ele quebrou o primeiro voto com Deus. Só que o pecado, ele nunca cumpre o que promete, nunca vai ser só uma vez. Sansão, um abismo chama outro abismo. Agora, ele se deita com Dalila, mulher estrangeira, quebrando outro voto. Sansão bebe bebida alcoólica, quebrando outro voto. E por fim, Sansão agora tem a sua cabeça raspada. E Dalila diz: Sansão, aí vem os filisteus. E ele diz: levantarei e destruirei como nas outras vezes. Só que não sabia ele que o Espírito Santo já havia se retirado. Cuidado, porque você pode estar pensando que a presença de Deus está aí, mas não está. É por isso que é um mandamento: não entristeçais o Espírito Santo. Ou não sabeis vós, Tiago dizendo, que o Espírito que habita em vós tem ciúmes? Minha oração nessa noite é para que voltemos aos trilhos do Evangelho. É para que nos arrependamos. É para que lancemos fora esses desejos que querem entrar. Cuidado com as sutilezas do diabo. Não ignore os seus ardis. Essa expressão, resistir ao diabo no grego, ela vem de lutar com força, de não se deixar vencido, de prevalecer, de proferir palavras, e ele vai fugir de vós. E esse fugir é como que alguém que quer encontrar refúgio na fuga, ou seja, quando nós sujeitamos a Deus e resistimos o diabo, falamos palavra contra, ele vai fugir com rapidez, porque a presença de Deus será com você. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se levanta em Cristo Jesus e o inferno não vai prevalecer. A igreja vai romper com as portas do inferno. As almas serão salvas, a obra será feita, as almas serão alcançadas. Oh, há uma presença de Deus aqui. Não se deixe ser vencido por esse desejo. Lança fora. Sansão, Deus não te chamou para ser entretenimento para o povo. Deus te chamou para ser libertador. Sansão agora ele está rodando moinho. Os seus olhos estão vazados. Sansão está com sua cabeça raspada, servindo de entretenimento. Os filisteus olhando e zombando de Sansão. Não é este aí o Sansão que Deus chamou para libertar o povo? E Sansão vai fazer uma oração. E por mais uma vez Deus ouve a oração de Sansão. E Sansão morre ali com todos os filisteus, cumprindo o seu chamado. Deus não te chamou para ser peça de zombaria, de entretenimento, de distração. Deus te chamou para ser instrumento de libertação. Há uma obra para acontecer, mas para isso, não ceda a esses desejos. Lança fora, rejeita, se achegue a Deus. Nós vamos ver agora, Tiago falando no versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele achegará a vós.
Porque é desejo de Deus, desde o Antigo Testamento, de ter comunhão com o seu povo. Ah, se Israel me ouvisse, disse Deus, eu de pronto abateria os seus inimigos. Eu ajuntaria Israel como uma galinha ajunta os seus filhotes debaixo das suas asas. Eu cuidaria do meu povo. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas é se eu quiser e se eu ouvir, eu vou experimentar o melhor de Deus nessa terra. É por isso que nós temos que nos achegar a Ele, arrependidos de sermos quem somos. Oh meu Deus, arrependidos da indiferença. Nós cantamos aqui, perdoa por viver indiferente, mas muitas vezes nós estamos indiferentes na adoração. Muitas vezes nós não adoramos de todo o coração, cantamos aquilo que não vivemos. Eu quebro o meu vaso, mas se Deus começar a quebrar, você desvia. Receba a palavra. Eu quebro o meu vaso, mas se Deus começar a trabalhar, você deixa a obra. Você abandona. Eu quebro o meu vaso, mas não aceita ser trabalhado por Deus. Eu só quero a ti, mas o coração dele está desejando todas as coisas, menos estar perto de Deus. A hipocrisia na nossa adoração, a hipocrisia nos nossos lábios. Falamos daquilo que não vivemos, mas a partir de hoje eu quero crer que cantaremos aquilo que vivemos, que pregaremos aquilo que vivemos, que oraremos. Xaramandaravassou, Ramanto Corovassai, Xaramanto Corovassai. Eu sinto a graça de Deus aqui perguntando: escolhei hoje a quem quereis servir. Ah, é o que Josué disse: vocês escolhem hoje quem vocês querem servir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, aleluia. Achegai-vos a Deus e limpai os vossos corações e as vossas mãos. A comunidade judaica que Tiago escrevia conhecia os textos do Antigo Testamento, e esse mandamento já era conhecido pelo povo. Por exemplo, segundo o livro das Crônicas, na construção do templo, no capítulo de número 6, Salomão está orando dizendo: e quando o teu povo pecar, e quando o teu povo cair, e quando o teu povo progredir no próprio pecado, e quando o teu povo se desviar do teu caminho, o que vai acontecer? No capítulo 7, na construção, quando Deus derrama a glória, Deus diz: e se o meu povo, respondendo à oração do capítulo 6, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus caminhos, eu ouvirei dos céus. Eu tenho uma notícia boa para você nessa noite. Essa mensagem não está te condenando, esse evangelho não está te condenando, pelo contrário, hoje ele está dizendo: aceita Jesus, se arrepende dos seus maus caminhos, se achegue até Ele, busque a minha presença, e eu perdoarei, levantarei, abençoarei, ungirei, usarei. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar, escuta isso nessa noite. Deus quer te levantar. A pergunta é: eu quero ser levantado? Xaramanto Corovassai. Humilhai-vos, pois, diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Aramanto Corovassai. Estai aflitos, lamentai, chorai, converta o vosso riso em pranto. Sabe o que é isso aqui, meus irmãos? Tiago está revelando que esse povo estava indiferente. Tiago não falaria para eles converter o riso em pranto, se não houvesse riso nos lábios dele. Tiago está falando: vocês estão tão indiferentes, que se vocês percebessem, aos olhos de Deus, como está a pecaminosidade de vocês, ao invés de estar rindo, vocês estariam chorando. É momento de chorar diante da presença de Deus.
Deus enviará a chuva temporânea serôdia, o avivamento, mas ele é precedido por uma igreja que ora. Ele é precedido por uma igreja que jejua. Ele é precedido por uma igreja que está aos pés do amado, dizendo: Senhor, perdoa-me pelos meus pecados, mas me levanta, me faça sentir aquilo que o céu está sentindo, mas não me deixe indiferente, me levanta na tua presença, se comigo. Deus está nos chamando nessa noite para chorar. Não é momento de comemorarmos. Não temos motivo para comemorar. Não há avivamento. Não há quebrantamento. Não há unção nos nossos altares. Mas Deus está nos chamando para uma vida de consagração. Colossenses, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 17, vai dizer: e o mesmo Deus de paz vos santifique em todo o vosso espírito, alma e corpo. Perceba que ele está falando espírito, alma e corpo, não corpo, alma e espírito, porque a santificação é de dentro para fora. Mas tem muita gente querendo se mostrar santo, primeiro pelas vestes, quando o coração está longe de Deus. Jesus disse aos fariseus: vocês falam bem, fazem rebuscadas orações, mas são sepulcros caiados, o seu coração está longe de mim. A santificação começa aqui dentro, é onde só Deus vê, é na sede dos sentimentos, é quando eu estou na minha casa e eu decido buscar a Deus, é quando eu estou num ambiente que ninguém me conhece e eu decido glorificar o nome dEle, é quando eu estou diante de uma oportunidade, mas eu decido revelar a presença dEle na minha vida, sendo fiel até a morte. Fique sobre os pés. Meus irmãos, Deus está falando do meu coração aqui, que Ele vai começar, a trabalhar nos corações, e Ele estará trazendo um batismo de arrependimento. É noite de nos arrependermos, é noite de chorarmos. Quem sabe não é noite de sermos cheios, falando em línguas, sem antes nos arrependermos e nos contristarmos e clamarmos a Ele até que Ele venha, até que Ele venha, até que nada mais importe, até que só a presença dEle seja importante no nosso meio, nas nossas vidas. Comece a falar com Deus nesse momento. Feche os seus olhos, feche os seus olhos e fale com Ele. Deus, eu estou errado, mas me perdoa. Deus, eu não estou valendo muito, mas me levanta. Deus, eu não estou fiel, mas eu quero ser. Porque um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeitará. Deus, Tu sabes que eu tenho andado errado diante de Ti, mas traga nessa noite um batismo de arrependimento. Eu preciso viver as verdades do Teu Evangelho, eu preciso andar na presença do Senhor conforme a Sua vontade. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser trabalhado. Fale com Deus nessa noite. Mas peço que em Tua presença aumente
E se eu passar pelo Xaramando fogo, corovassai. não temerei na tua fumaça Manda de corovachai. glória. Olha a presença de Deus te E visitando eu aí. entrarei. Ele trará lágrimas aos vossos olhos, para que você chore na presença dele. Não sei mais viver. É noite de arrependimento. Eu me rasgo Espírito Santo, sopra. e eu me rasgo Aquilo que você fez, que você sabe, por teu que entristeceu o Espírito Santo do Senhor. Se arrependa nesse momento. Os lugares que você tem frequentado, que Deus não está neles, não volte mais lá. As palavras que têm saído da sua boca, se arrependa nessa noite. Lamentai e chorai, lamentai e chorai. Rovai chamando E se eu passar pelo Espírito Santo, visita os corações. não temerei Ai, que eu sou na tua fumaça de glória. E eu entrarei longe do santo, não sei mais viver. Olha ele visitando aí o seu coração. E quem já pisou Saia daqui nessa noite triste com no você mesmo, santo dos santos, quebrantado diante de em Deus, outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, receba a presença de glória de Deus. Receba a presença de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, eu preciso chegar mais perto de Deus. Sabe viver. Eu preciso me aproximar de Deus. E onde estiver, aleluia, sinta a liberdade do Espírito Santo. Levanta a sua mão e adore a Ele. Oh, aleluia, a presença dele é real no nosso meio. E quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Aleluia.